O ar gelado do supermercado contrastava com o calor sufocante que Helena sentia subir pela garganta. Suas mãos tremiam enquanto segurava Sofia, de apenas 9 meses, que choramingava baixinho no colo. A pequena parecia sentir a tensão da mãe, seus olhinhos castanhos procurando o rosto maternal em busca de tranquilidade que Helena mal conseguia fingir ter. São Carlos despertava naquela manhã de sábado com o movimento típico do fim de semana. O supermercado já estava cheio de famílias fazendo as compras da semana. Carrinhos repletos de produtos, crianças correndo pelos corredores enquanto os pais tentavam manter algum controle sobre a situação. Helena caminhava devagar entre as prateleiras, calculando cada item que colocava no seu pequeno carrinho. Leite em pó para Sofia. R$ 15. Ela contou as notas amassadas na carteira mais uma vez. Pão, arroz, feijão. Os produtos básicos que garantiriam pelo menos mais alguns dias de alimentação para as duas. Cada real contava. Cada centavo era precioso demais para ser desperdiçado. A jovem de 30 anos havia acordado naquela manhã com a esperança de que o dinheiro que conseguira juntar durante a semana seria suficiente. Havia dado aulas particulares para 3 crianças da vizinhança, ganhando apenas R$ 50 por semana. Era pouco, muito pouco. Mas era o que conseguia fazer enquanto Sofia ainda era tão pequena e dependente. Do outro lado do supermercado, Gabriel empurrava seu carrinho com Júlia ao lado. A menina de 4 anos saltitava animada, seus cachinhos loiros balançando a cada passo. Para ela, aquela era uma aventura especial com o papai, que raramente tinha tempo para levá-la aos lugares mais simples. Gabriel havia prometido a Júlia que comprariam os biscoitos especiais que ela tanto adorava, aqueles em formato de estrela que só encontravam naquele supermercado específico. Aos 30 anos, ele comandava o maior conglomerado de tecnologia da região de São Carlos, uma empresa que desenvolvia softwares para o agronegócio e atendia clientes em todo o Brasil. O sucesso financeiro era inegável, mas a solidão que sentia era proporcional ao tamanho de sua conta bancária. Júlia parou diante da seção de brinquedos, seus olhos brilhando ao ver uma boneca de cabelos castanhos. Gabriel observou a filha com ternura misturada à preocupação. A menina sempre demonstrava fascínio por qualquer figura feminina que encontrava, uma carência que ele reconhecia, mas não sabia como suprir. "Papai, posso pegar esta boneca?" perguntou Júlia, erguendo os braços pequenos em direção ao brinquedo. "Claro, minha princesa. Você pode escolher o que quiser." Gabriel colocou a boneca no carrinho, observando como Júlia a abraçava com carinho excessivo. A ausência da mãe era um vazio que ele tentava preencher com presentes e atenção, mas sabia que havia algo que seu dinheiro não conseguia comprar. Nos corredores adjacentes, Helena continuava sua jornada cautelosa pelas prateleiras. Sofia havia parado de chorar e agora observava curiosamente as luzes do teto e as cores vibrantes dos produtos. Helena sussurrava baixinho para a bebê, tentando mantê-la calma enquanto finalizava as compras essenciais. A seção de produtos infantis a fez parar. O leite em pó que Sofia precisava estava ali, mas o preço parecia gritante em suas circunstâncias. R$ 15. Ela fez as contas mentalmente mais uma vez, contando com os dedos os itens já selecionados. Seria possível esticar o dinheiro? Seria possível fazer aquela quantia durar até conseguir mais alguns trabalhos durante a semana? Helena colocou a lata de leite no carrinho com cuidado, como se fosse um tesouro frágil. Sofia balbuciou alguma coisa, um som que parecia de aprovação, fazendo Helena sorrir pela primeira vez naquela manhã. Os 2 mundos caminhavam em direção ao mesmo destino sem que nenhum deles soubesse. Gabriel e Júlia terminaram suas compras rapidamente, o carrinho cheio de produtos que não precisavam de muito planejamento financeiro. Para ele, R$ 15 era o que gastava em um café durante as reuniões de trabalho. Para Helena, R$ 15 representavam a diferença entre Sofia ter o que precisava ou passar necessidade mais alguns dias. A fila do caixa estava movimentada. Gabriel se posicionou algumas pessoas atrás de Helena, Júlia ainda brincando com sua boneca nova e comentando animadamente sobre os cabelos dela. O empresário verificava mensagens no celular,
meio alheio ao movimento ao redor, quando a voz trêmula de uma mulher à sua frente chamou sua atenção. Helena havia chegado ao caixa e começado a colocar seus produtos na esteira. Mariana, a funcionária responsável pelo atendimento, passava cada item com a eficiência mecânica de quem repetia aquele gesto centenas de vezes por dia. O bip eletrônico marcava o ritmo crescente do valor total. R$ 52,60, informou Mariana com um sorriso profissional. Helena abriu a carteira e começou a contar as notas. Uma de 20, duas de 10, uma de 5. R$ 45. Contou novamente, esperando que sua matemática estivesse errada. R$ 45. R$ 7,60 a menos do que precisava. O coração de Helena disparou. Algumas pessoas na fila começaram a demonstrar impaciência, verificando os relógios e suspirando alto. Sofia, sentindo a mudança no estado emocional da mãe, começou a choramingar novamente. Desculpe, disse Helena, a voz quase inaudível. Preciso tirar alguns produtos. Suas mãos tremiam enquanto olhava os itens na esteira, tentando decidir o que era menos essencial. O pão. Podia viver alguns dias sem pão. Retirou o pacote e entregou para Mariana. Ainda faltavam R$ 3. O leite em pó da Sofia estava ali, na esteira, como um símbolo de sua luta diária para oferecer o mínimo necessário para a filha. Helena olhou para a lata, depois para Sofia, que mamava no dedo pequenininho com fome evidente. Este também, murmurou Helena, pegando a lata de leite e entregando para a funcionária. Desculpe, vou ter que deixar este aqui. A humilhação queimava suas bochechas como fogo. Sentia os olhares de pena e julgamento das pessoas na fila, imaginando o que pensavam de uma mãe que não conseguia comprar leite para a própria filha. Sofia começou a chorar mais alto, como se compreendesse que algo importante estava sendo negado a ela. Gabriel observou toda a cena e sentiu algo que há muito não experimentava, uma comoção genuína que ultrapassava sua zona de conforto. Viu a tristeza no rosto da jovem mulher, a forma como ela segurava a bebê com tanto amor enquanto enfrentava aquela humilhação pública. Júlia puxou a manga da camisa do pai. Papai, por que aquela senhora está triste? A pergunta inocente da filha ecoou em Gabriel como um despertar. Ele observou Helena mais atentamente, notando a forma como ela consolava Sofia, mesmo em meio à sua própria angústia. Havia algo na cena que o tocava profundamente. Uma autenticidade no amor maternal que testemunhava. Sem pensar muito, Gabriel se adiantou na fila. Com licença, disse para as pessoas que estavam entre ele e Helena. Deixou o próprio carrinho com Júlia e caminhou até o caixa. Pode incluir estes produtos também nas minhas compras, disse para Mariana, pegando o leite em pó e o pão que Helena havia devolvido. Helena ergueu o rosto, surpresa e constrangida. Não, por favor, o senhor não precisa... Eu insisto, respondeu Gabriel com gentileza. Minha filha e eu ficamos felizes em ajudar. Júlia se aproximou, curiosa sobre a movimentação. Quando viu Sofia, seus olhos se iluminaram com um brilho especial. Ela é muito bonitinha, comentou para Helena, estendendo o dedo para Sofia brincar. O que deveria ser um momento de gratidão se transformou em algo mais complexo. Sofia reagiu à presença de Júlia com sorrisos e balbucios alegres, uma interação que raramente tinha com outras crianças. Júlia, por sua vez, demonstrava um interesse maternal precoce que surpreendeu Gabriel. Muito obrigada mesmo, disse Helena, os olhos marejados. Não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Apenas aceite, respondeu Gabriel, entregando as sacolas com os produtos para Helena. Durante alguns segundos, os olhares de Gabriel e Helena se encontraram. Havia ali uma conexão sutil, um reconhecimento mútuo de algo que nenhum dos dois conseguiu definir naquele momento. Sofia escolheu exatamente aquele instante para sorrir pela primeira vez para Gabriel, estendendo os bracinhos pequenos em sua direção. Gabriel se surpreendeu com a própria reação. Sentiu uma ternura instantânea pela bebê, uma sensação paterna que se expandiu além de sua própria filha. Sofia tinha algo nos olhos que lembrava Júlia quando era menor. Uma inocência e confiança que o desarmaram completamente. Júlia se aproximou ainda mais de Helena. Qual o nome do bebê? Sofia,
respondeu Helena, sorrindo para a menina. E o seu? Júlia. Posso fazer carinho nela? Helena assentiu, observando a interação delicada entre Júlia e Sofia. Havia ali uma naturalidade impressionante, como se as duas já se conhecessem há muito tempo. Júlia fazia carinhos suaves no rosto de Sofia, que respondia com risadas gostosas. Gabriel pagou todas as compras, incluindo as de Helena, sem fazer nenhum alarde sobre o valor. Para ele, aqueles R$ 15 a mais não significavam nada financeiramente, mas representavam algo muito maior em termos humanos. "Vocês moram aqui em São Carlos?" perguntou Gabriel enquanto caminhavam em direção à saída. "Sim, no centro da cidade. E vocês?" "Também. Talvez nos encontremos novamente por aí." A despedida foi cordial, mas carregada de uma estranha sensação de incompletude. Júlia acenou energicamente para Sofia até que perdeu Helena de vista. Gabriel carregou as compras até o carro, pensativo sobre o encontro inesperado. Durante o trajeto para casa, Júlia não parava de falar sobre Sofia e Helena. "Papai, a senhora era muito bonita, não era? E o bebê era tão fofo. Por que ela estava triste?" Gabriel explicou de forma simples que, às vezes, as pessoas passam por dificuldades, mas que foi bom eles poderem ajudar. Júlia ouvia atentamente, processando a informação com a seriedade de uma criança que compreende mais do que deveria sobre certas realidades da vida. Helena, por sua vez, caminhou pelas ruas de São Carlos carregando Sofia e as sacolas com uma mistura de gratidão e constrangimento. A gentileza daquele homem havia sido genuína, ela percebia, mas também despertava nela uma vulnerabilidade que preferia não sentir. Havia aprendido a contar apenas consigo mesma e aceitar ajuda, mesmo em circunstâncias tão necessárias. Mexia com sua independência conquistada a duras penas. Sofia dormiu durante o caminho de volta para casa, embalada pelo movimento e tranquilizada pela presença constante da mãe. Helena aproveitou a calmaria para refletir sobre o encontro. Havia algo no olhar daquele homem que a intrigava. Não era pena como estava acostumada a ver nos outros. Era algo diferente, uma compreensão que ela não conseguia explicar. O apartamento pequeno que dividiam ficava no segundo andar de um prédio simples, no centro de São Carlos. 2 quartos, uma sala integrada com a cozinha e um banheiro que funcionava na maioria dos dias. Helena havia conseguido aquele lugar através de um programa social da prefeitura destinado a mães solteiras em situação de vulnerabilidade. Ao entrar em casa, Helena colocou Sofia no berço e começou a guardar as compras. O leite em pó ganhou um lugar especial na prateleira, como um lembrete de que, às vezes, a bondade aparece nos momentos mais inesperados. Ela preparou uma mamadeira para Sofia, observando a filha beber com a fome de sempre. A tarde passou tranquila. Helena aproveitou para adiantar algumas atividades pedagógicas que desenvolvia como freelancer para escolas da região. Criava material didático personalizado, atividades de alfabetização e jogos educativos que vendia por valores módicos, mas que ajudavam a complementar sua renda. Sofia brincava no tapete da sala com alguns brinquedos doados por vizinhas, quando Helena ouviu o som familiar de seu telefone tocando. Era Rodrigo. Helena olhou para o telefone tocando e sentiu o estômago se contrair. O nome de Rodrigo na tela sempre trazia de volta memórias que preferia manter enterradas. Deixou tocar até ir para a caixa postal, mas sabia que ele insistiria. Rodrigo sempre insistia. Não demorou muito para o telefone tocar novamente. Sofia olhou para a mãe com curiosidade, percebendo a mudança no ambiente. Helena respirou fundo e atendeu. "Alô? Helena, finalmente. Estou tentando falar com você há dias." A voz de Rodrigo carregava o mesmo tom controlador que ela conhecia bem demais. Mesmo à distância, através do telefone, conseguia sentir a pressão familiar que ele exercia sobre ela. "O que você quer, Rodrigo?" "Quero ver minha filha. Tenho direito de vê-la." Helena fechou os olhos. Aquela conversa se repetia mensalmente, como um pesadelo recorrente. Rodrigo nunca havia assumido a paternidade oficialmente, nunca havia contribuído financeiramente, mas aparecia de tempos em tempos reivindicando direitos que não havia conquistado. "Você sabe que pode vê-la quando quiser. Só precisa avisar antes e vir aqui.
Não é disso que estou falando. Quero levar ela para passar um fim de semana comigo. Quero que ela conheça meu apartamento novo. Helena sentiu o coração acelerar. A ideia de deixar Sofia sozinha com Rodrigo a apavorava. Conhecia bem demais seu temperamento instável, sua tendência a desaparecer quando as responsabilidades se tornavam pesadas. Sofia ainda é muito pequena para passar a noite longe de mim. Ela ainda mama no peito à noite. Isso é desculpa, Helena. Você está me impedindo de ter uma relação com minha filha. A acusação veio carregada de agressividade mal disfarçada. Helena reconheceu o padrão que tanto a havia machucado no passado. Primeiro a pressão sutil, depois a manipulação emocional, por fim, a explosão de raiva. Não estou impedindo nada. Você pode vir aqui sempre que quiser vê-la. Eu vou buscar meus direitos na justiça, Helena. Não vou deixar você me afastar da minha filha. A ligação foi encerrada abruptamente, deixando Helena com o telefone na mão e uma sensação de ameaça pairando no ar. Sofia, como se pressentisse a tensão materna, começou a choramingar baixinho. Helena pegou a filha no colo e a embalou suavemente, tentando acalmar os próprios nervos tanto quanto os de Sofia. Rodrigo sempre fazia ameaças vazias, mas desta vez algo em sua voz soou diferente. Havia uma determinação que a preocupava. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Gabriel chegava em casa com Júlia. A mansão, em estilo colonial, ficava em um condomínio fechado na região mais nobre de São Carlos, cercada por jardins bem cuidados e uma vista privilegiada para as montanhas que abraçavam a cidade. Dona Carmen, a governanta que cuidava da família há quase 15 anos, recebeu Gabriel e Júlia na porta. A mulher de 60 anos havia sido contratada quando Júlia era apenas um bebê e se tornara muito mais que uma funcionária ao longo dos anos. Era confidente, conselheira e a figura materna mais constante na vida da menina. Como foi o passeio? Perguntou Dona Carmen, ajudando Gabriel com as sacolas. Papai ajudou uma senhora muito bonita no supermercado, contou Júlia animadamente. Ela tinha um bebê lindo chamado Sofia. Dona Carmen observou Gabriel com curiosidade. Era raro vê-lo interagir espontaneamente com desconhecidos, principalmente em situações que envolvessem demonstrações públicas de gentileza. A mulher estava passando por dificuldades, explicou Gabriel de forma simples. Apenas ajudei com algumas compras. Júlia correu para seu quarto para brincar com a boneca nova, deixando Gabriel e Dona Carmen sozinhos na cozinha ampla e aconchegante. A governanta começou a guardar as compras, mas Gabriel percebia que ela queria dizer algo. O que foi, Dona Carmen? Nada demais. É só que faz tempo que não vejo você demonstrar esse tipo de interesse por situações fora do seu mundo habitual. Gabriel refletiu sobre as palavras da governanta. Ela tinha razão. Normalmente ele passava pelos problemas dos outros com a mesma indiferença educada que aplicava à maioria dos aspectos sociais de sua vida. Havia algo diferente no encontro daquela manhã. A Júlia pareceu gostar muito da mulher e do bebê, comentou Dona Carmen, observando a reação de Gabriel. Sim, pareceu. A menina disse que o bebê era bonito. Carmen não precisava de mais detalhes. Conhecia Júlia bem o suficiente para saber que a criança raramente demonstrava interesse genuíno por pessoas estranhas. Havia algo especial naquele encontro que havia chamado a atenção da menina. O domingo passou tranquilo na mansão. Gabriel aproveitou para trabalhar em alguns projetos da empresa, enquanto Júlia brincava no jardim sob os cuidados atentos de Dona Carmen. Mas o empresário se pegou pensando várias vezes na cena do supermercado, na dignidade com que a jovem mulher havia lidado com uma situação tão constrangedora. Na segunda-feira, Gabriel voltou à rotina intensa de trabalho. Sua empresa havia crescido significativamente nos últimos anos, desenvolvendo sistemas de gestão para propriedades rurais que revolucionavam a forma como os produtores controlavam suas atividades. O sucesso financeiro era incontestável, mas Gabriel começava a questionar se havia algo além do dinheiro que dava sentido à vida. A reunião matinal com sua equipe de desenvolvimento estava acontecendo como sempre. Relatórios de progresso, metas de produtividade, estratégias de expansão. Gabriel ouvia tudo com a atenção profissional de sempre, mas sua mente vagava ocasionalmente para pensamentos que nada tinham a ver com negócios.
Senhor Gabriel, a dona Beatriz ligou mais cedo perguntando sobre a vaga de babá, informou sua secretária durante o intervalo da reunião. Disse que a atual está pedindo demissão no final do mês. Gabriel suspirou. Encontrar cuidadoras para Júlia sempre era uma tarefa complicada. A menina era carinhosa, mas também exigente em suas necessidades emocionais. Precisava de alguém que fosse além dos cuidados básicos, alguém que compreendesse sua carência materna. Pode publicar o anúncio nos lugares de costume. Prefere alguém com experiência em pedagogia. Já está providenciado, senhor. Gabriel voltou às suas atividades, mas uma ideia começou a se formar em sua mente. Não seria coincidência demais. Não seria exatamente o tipo de oportunidade que poderia ajudar aquela jovem mulher que encontrara no supermercado? Enquanto Gabriel lidava com suas responsabilidades corporativas, Helena enfrentava uma manhã difícil. Sofia havia passado a noite agitada, chorando com mais frequência que o normal, e Helena suspeitava que a tensão da ligação de Rodrigo havia afetado a bebê também. A situação financeira permanecia apertada. Helena havia conseguido mais 2 trabalhos freelancer durante a semana, desenvolvendo atividades pedagógicas para uma escola municipal, mas a renda ainda era insuficiente para proporcionar a estabilidade que Sofia merecia. Sentada no sofá pequeno da sala, com Sofia mamando tranquilamente, Helena abriu o notebook antigo que usava para trabalhar. Precisava terminar um projeto de alfabetização lúdica até o final da tarde. Mas sua concentração estava prejudicada pela preocupação constante com Rodrigo. O telefone tocou novamente. Helena verificou o número. Era Rodrigo outra vez. Deixou ir para a caixa postal, mas ele insistiu 2 vezes mais. Na terceira tentativa, atendeu. O que você quer agora? Estive pensando na nossa conversa de ontem. Acho que podemos chegar a um acordo. Que tipo de acordo? Vou te dar uma ajuda financeira mensal, mas quero ver a Sofia regularmente. Sem impedimentos de sua parte. Helena hesitou. A ajuda financeira seria bem-vinda, mas conhecia Rodrigo bem demais para confiar em suas promessas. Além disso, a ideia de ter que lidar com ele regularmente a deixava desconfortável. Quanto você está oferecendo? R$ 300 por mês. É uma quantia justa. Para Helena, R$ 300 representavam quase metade de sua renda mensal. Era uma quantia que faria diferença significativa em suas vidas, permitindo que comprasse roupas novas para Sofia, que investisse em uma alimentação melhor, que talvez até conseguisse um plano de saúde básico. Eu preciso pensar. Não tem muito o que pensar, Helena. É uma proposta justa. Eu dou o dinheiro, você me deixa ver minha filha. Simples assim. Vou te dar uma resposta até o fim da semana. Helena encerrou a ligação sentindo-se dividida. Por um lado, a ajuda financeira seria transformadora para elas duas. Por outro, sabia que aceitar dinheiro de Rodrigo significaria abrir uma porta que preferia manter fechada. Conhecia-o bem demais para acreditar que seria um acordo simples e direto. Sofia havia terminado de mamar e olhava para a mãe com aqueles olhos castanhos, cheios de confiança absoluta. Helena beijou a testa da filha, sentindo o peso da responsabilidade que carregava sozinha. Cada decisão que tomava afetava diretamente o futuro de Sofia, e essa pressão constante às vezes parecia esmagadora. A tarde trouxe uma distração bem-vinda. Helena precisava ir ao centro da cidade para entregar um trabalho na Secretaria de Educação e decidiu aproveitar para dar uma volta com Sofia. O carrinho de bebê que havia conseguido emprestado de uma vizinha não era dos melhores, mas funcionava para passeios curtos. São Carlos estava movimentada naquela tarde de segunda-feira. Helena caminhava pelas ruas que conhecia desde criança, observando as mudanças que a cidade havia sofrido nos últimos anos. Novos prédios, empresas de tecnologia, um desenvolvimento que trazia oportunidades, mas também aumentava o custo de vida para quem não conseguia acompanhar o progresso. Passou em frente ao supermercado, onde havia acontecido o encontro do sábado. Helena se perguntou se veria aquele homem gentil novamente. Havia algo nele que a intrigava, uma bondade genuína que não esperava encontrar em alguém claramente bem-sucedido financeiramente. Sofia dormia placidamente no carrinho, embalada pelo movimento e pelos ruídos familiares da cidade.
Helena aproveitou a tranquilidade para refletir sobre suas opções. Precisava encontrar uma fonte de renda mais estável, algo que lhe permitisse oferecer segurança para Sofia sem depender da ajuda duvidosa de Rodrigo. Parou em frente a uma lanchonete que sempre frequentava quando tinha alguns trocados extras. O cheiro de pão de açúcar caseiro despertou memórias da infância, quando sua avó preparava doces similares nos finais de semana. Helena decidiu se permitir um pequeno luxo, um café e um pedaço de bolo para acompanhar. Sentada em uma mesa pequena na calçada, observando Sofia dormir e degustando o café que estava mais quente e gostoso do que tinha direito de estar, Helena sentiu um momento raro de paz. Eram nesses momentos simples que encontrava forças para continuar lutando. Uma mulher de meia-idade se aproximou da mesa. Helena reconheceu Dona Margarida, uma vizinha que morava no mesmo prédio há muitos anos. Helena, minha querida, como você está? Estou bem, Dona Margarida. E a senhora? Bem, graças a Deus. Esta princesa está a cada dia mais linda, disse a senhora, observando Sofia com carinho. As duas conversaram por alguns minutos sobre assuntos corriqueiros. O aumento no preço dos produtos básicos, as reformas que o prédio precisava, as dificuldades gerais que todo mundo estava enfrentando. Dona Margarida era uma dessas pessoas que tinham o dom de fazer os outros se sentirem menos sozinhos no mundo. Helena, preciso te contar uma coisa que pode te interessar, disse Dona Margarida baixando a voz como quem vai compartilhar um segredo importante. Minha comadre trabalha numa empresa grande aqui em São Carlos e ela me contou que estão procurando uma babá. Dizem que pagam muito bem. Helena ergueu uma sobrancelha interessada. Que tipo de empresa? É um empresário rico, dono de uma empresa de tecnologia. Precisa de alguém para cuidar de uma menina pequena. Minha comadre disse que ele é muito exigente. Quer alguém com formação em pedagogia. O coração de Helena acelerou levemente. Uma vaga de babá com bom salário seria exatamente o que precisava para resolver seus problemas financeiros de forma digna. A senhora sabe como eu posso me candidatar? Dona Margarida anotou em um papel amassado o telefone da empresa. Helena guardou o papel no bolso, sentindo pela primeira vez em muito tempo uma pontinha de esperança genuína. Talvez existissem outras possibilidades, além de aceitar a ajuda problemática de Rodrigo. Helena passou a noite inteira pensando na conversa com Dona Margarida. A possibilidade de um emprego como babá com um salário decente parecia boa demais para ser verdade. Havia acordado várias vezes durante a madrugada, verificando se Sofia estava bem, mas também reorganizando mentalmente seu currículo e pensando em como se apresentaria para a entrevista. Na manhã seguinte, enquanto preparava o café da manhã simples que tinha se tornado rotina, Helena pegou o papel amassado com o telefone da empresa. Respirou fundo 3 vezes antes de discar, tentando controlar o nervosismo que fazia suas mãos tremeram. Bom dia. Tecnologia Avançada Rural, fala Débora. Bom dia. Gostaria de informações sobre a vaga de babá que vocês estão oferecendo. Um momento, por favor. Vou transferir para o setor responsável. Helena esperou ouvindo uma música instrumental suave, enquanto Sofia brincava no chão da sala, com alguns brinquedos de tecido que havia costurado à mão. A espera pareceu durar uma eternidade, mas, na verdade, foram apenas 2 minutos. Alô? Aqui é a Fernanda, assistente pessoal do Sr. Gabriel. A senhora tem interesse na vaga de cuidadora infantil? Sim, tenho. Sou formada em pedagogia e tenho experiência com crianças pequenas. Perfeito. O Sr. Gabriel está procurando alguém para cuidar de sua filha de 4 anos. Seria possível a senhora vir hoje à tarde para uma entrevista? Helena olhou para Sofia, que estava tentando colocar um bloco de tecido na boca. Precisaria arranjar alguém para cuidar da bebê durante a entrevista, mas isso era um detalhe que poderia resolver. Sim, seria possível. Que horas? Às 3 da tarde estaria bom? Vou passar o endereço. Helena anotou cuidadosamente o endereço em um caderno velho. Condomínio Vila das Montanhas, lote 15. Quando desligou o telefone, sentiu uma mistura de ansiedade e esperança. Aquela poderia ser a oportunidade que mudaria a vida dela e de Sofia. Ligou imediatamente para Dona Margarida, que se ofereceu para cuidar de Sofia durante a tarde.
A vizinha sempre demonstrara carinho genuíno pela bebê e Helena confiava nela completamente. O resto da manhã passou voando. Helena separou sua melhor roupa, uma blusa social azul marinho e uma calça preta que usava nas raras ocasiões em que precisava se vestir formalmente. Não era um conjunto caro, mas estava limpo e bem conservado. Preparou uma pasta com seus documentos, certificados de formação e algumas cartas de recomendação de escolas onde havia trabalhado como freelancer. Sabia que precisava causar uma boa impressão, especialmente considerando que estaria concorrendo com outras candidatas, possivelmente mais experientes. Às 2:30 da tarde, Helena deixou Sofia com Dona Margarida e pegou o ônibus que a levaria até o condomínio. Durante o trajeto, ensaiou mentalmente as respostas para possíveis perguntas da entrevista, tentando demonstrar confiança, apesar do nervosismo que sentia. O condomínio Vila das Montanhas era ainda mais luxuoso do que Helena havia imaginado. Portaria com segurança rigorosa, jardins perfeitamente cuidados, casas enormes com arquitetura sofisticada. Ela se sentiu deslocada naquele ambiente, mas tentou manter a postura ereta e o sorriso confiante. A casa número 15 impressionava pela elegância sutil. Estilo colonial com toques modernos, jardins floridos que exalavam perfume de jasmim, uma varanda ampla com vista para as montanhas que cercavam São Carlos. Helena tocou a campainha e esperou, o coração batendo acelerado. Dona Carmen abriu a porta e sorriu gentilmente. Boa tarde. A senhora deve ser Helena, não é? Eu sou a Dona Carmen, governanta da família. Helena se apresentou educadamente e foi conduzida até uma sala de estar confortável. A decoração combinava modernidade com aconchego. Sofás claros, quadros com paisagens da região, plantas naturais que davam vida ao ambiente. O Sr. Gabriel chegará em alguns minutos. Ele estava numa reunião importante, explicou Dona Carmen. Posso oferecer um café, um suco? Um copo de água seria ótimo, obrigada. Helena aproveitou os minutos de espera para observar o ambiente. Havia fotografias da família espalhadas pela sala, e ela reconheceu a menina loira que havia encontrado no supermercado. O coração deu um salto quando compreendeu onde estava. A mesma menina apareceu correndo pela sala naquele momento, perseguindo uma bola colorida. Quando viu Helena, parou abruptamente, o rosto se iluminando com reconhecimento. Eu conheço você, exclamou Júlia, aproximando-se com entusiasmo. Você é a moça do supermercado. Onde está a Sofia? Helena sorriu, tocada pela memória carinhosa da menina. Olá, Júlia. Que bom te ver novamente. A Sofia está em casa com uma vizinha. Você veio visitar a gente? Que legal! Antes que Helena pudesse responder, ouviu passos na escada. Gabriel desceu vestindo uma camisa social branca e calça social escura, parecendo ter vindo diretamente de uma reunião de negócios. Quando seus olhos encontraram Helena na sala, ele parou abruptamente, a mesma surpresa estampada em seu rosto. Uau! Disse Gabriel claramente sem saber como reagir à coincidência. É você. Papai, ela veio nos visitar, exclamou Júlia, agarrando a mão de Helena. Posso mostrar meu quarto para ela? Júlia, deixe o papai conversar com a moça primeiro, interveio Dona Carmen gentilmente. Helena se levantou estendendo a mão educadamente. Boa tarde, Sr. Gabriel. Vim para a entrevista da vaga de babá. Não sabia que era sua filha. Gabriel apertou sua mão, notando como era delicada, mas firme ao mesmo tempo. O choque inicial deu lugar a um sorriso genuíno. Que coincidência extraordinária. Por favor, sente-se. Podemos conversar. Júlia se posicionou entre os dois, claramente interessada em participar da conversa. Gabriel a observou com ternura, notando como a filha havia reagido positivamente à presença de Helena. Conte-me sobre sua formação, pediu Gabriel, adotando um tom profissional apesar da situação inusitada. Helena falou sobre sua graduação em pedagogia, sua experiência com educação infantil, sua paixão por trabalhar com crianças pequenas. Mencionou os trabalhos freelancer que desenvolvia, sempre focando no desenvolvimento integral das crianças. E sua filha? Perguntou Gabriel. Como pretende conciliar os cuidados com Júlia e a maternidade? Helena havia antecipado essa pergunta. Minha filha Sofia tem 9 meses. Ela é uma bebê tranquila,
e acredito que possa trazer vantagens para Júlia ter uma companhia próxima à idade dela. Obviamente, minha prioridade seria sempre Júlia durante o horário de trabalho. Gabriel observou a reação da filha à menção de Sofia. Os olhos de Júlia brilharam de animação. A Sofia viria aqui também? Perguntou Júlia, esperançosa. Isso seria algo a discutir, respondeu Gabriel diplomaticamente. Qual seria sua disponibilidade de horário? Estou completamente disponível. Posso trabalhar de manhã, tarde ou período integral se necessário. Gabriel fez algumas perguntas técnicas sobre pedagogia infantil, desenvolvimento motor e emocional, estratégias de educação. Helena respondeu com conhecimento e paixão evidentes, demonstrando que sua formação ia além do teórico. Falou sobre atividades lúdicas, importância do brincar dirigido, desenvolvimento da autonomia, respeitando os limites naturais da idade. E como lidaria com situações de birra ou desobediência? Testou Gabriel. Acredito na educação positiva. Estabelecer limites claros, mas com afeto. Oferecer escolhas quando possível. Validar os sentimentos da criança, mesmo quando o comportamento precisa ser corrigido. Júlia escutava tudo atentamente, como se estivesse avaliando Helena tanto quanto o pai. Dona Carmen observava da cozinha, claramente impressionada com a naturalidade da interação. Gabriel se levantou e caminhou até a janela que dava para o jardim. Helena aguardou em silêncio, sentindo que ele estava tomando uma decisão importante. Júlia aproveitou para se aproximar dela e sussurrar. Eu gostei muito de você. Espero que o papai te contrate. A sinceridade infantil tocou Helena profundamente. Havia algo especial naquela menina, uma carência maternal que ela reconheceu imediatamente. Gabriel se virou, o rosto mais relaxado. Quero ser honesto com você, Helena. A coincidência é impressionante, mas não posso deixar isso influenciar minha decisão. Júlia precisa de alguém especial, alguém que compreenda suas necessidades emocionais específicas. Compreendo perfeitamente. Gostei muito de nossa conversa. Sua formação é excelente, sua experiência adequada, e posso perceber que Júlia se identificou com você imediatamente. Helena sentiu o coração acelerar com expectativa. Gostaria de oferecer-lhe a vaga. O salário seria R$ 2.500 mensais, com todos os direitos trabalhistas. O horário seria das 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Helena teve que se controlar para não demonstrar o choque. R$ 2.500 era mais que o triplo de sua renda atual. Uma quantia que resolveria todos os seus problemas financeiros e ainda permitiria economizar para o futuro de Sofia. Aceito, disse ela, tentando manter a voz firme. Ótimo! Exclamou Júlia, batendo palmas. E a Sofia pode vir brincar comigo? Gabriel olhou para Helena questionadoramente. Seria um problema trazer sua filha durante o trabalho? Helena hesitou. A proposta era generosa demais para arriscar complicá-la. Posso arranjar cuidados para ela durante o horário de trabalho. Na verdade, disse Gabriel depois de alguns segundos de reflexão, talvez fosse interessante Júlia ter uma companhia. Desde que isso não prejudique seus cuidados com ela, não vejo problema em Sofia vir também. Júlia gritou de alegria e abraçou Helena espontaneamente. Dona Carmen sorriu da cozinha, claramente aprovando a decisão. Helena sentiu os olhos marejarem de emoção e gratidão. Quando você pode começar? Perguntou Gabriel. Quando o senhor precisar. Que tal segunda-feira próxima? Isso lhe dá tempo de organizar tudo. Perfeito. Gabriel estendeu a mão novamente, desta vez para selar o acordo. Helena a apertou, sentindo que aquele aperto de mão estava mudando sua vida completamente. Durante o caminho de volta para casa, Helena mal conseguia acreditar no que havia acontecido. Em menos de uma hora, sua situação financeira havia se transformado radicalmente. Não apenas isso, mas Sofia teria a oportunidade de crescer em um ambiente estimulante com uma amiguinha da idade. Quando chegou em casa e contou a novidade para Dona Margarida, a vizinha ficou tão emocionada quanto ela. Sofia estava dormindo placidamente no colo da senhora, alheia à transformação que se operara em suas vidas. Agora, Helena teria uma resposta definitiva para Rodrigo. Não precisaria mais da ajuda financeira dele. Não precisaria mais se submeter às suas chantagens emocionais.
Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se verdadeiramente livre e esperançosa sobre o futuro. Na mansão, Gabriel jantou com Júlia, que não parava de falar sobre Helena e Sofia. A menina estava visivelmente animada com a perspectiva de ter companhia constante, algo que Gabriel reconheceu como uma necessidade que ele próprio não conseguia suprir. Dona Carmen serviu o jantar comentando positivamente sobre a nova babá. Essa moça tem algo especial, Sr. Gabriel. Posso ver que a Júlia se apegou a ela imediatamente. Também percebi, e ela parece realmente competente. A formação é sólida. Mais importante que isso, ela tem coração bom. Uma pessoa pode ter todos os diplomas do mundo, mas se não tiver amor pelas crianças, não serve para cuidar da nossa Júlia. Gabriel concordou, refletindo sobre a sabedoria de Dona Carmen. Havia algo na forma como Helena falava sobre educação infantil que demonstrava paixão genuína, não apenas conhecimento técnico. Júlia foi para o quarto mais cedo que o habitual, alegando que precisava arrumar os brinquedos para mostrar para Sofia. Gabriel a colocou na cama, ouvindo pacientemente os planos animados da filha para receber a nova amiguinha. Depois que Júlia adormeceu, Gabriel se sentou na varanda contemplando a vista das montanhas. A decisão de contratar Helena havia sido quase instintiva, baseada tanto na qualificação profissional quanto na reação emocional de Júlia. Mas havia algo mais, uma intuição que ele não conseguia explicar racionalmente. O telefone tocou, interrompendo suas reflexões. Era sua irmã Clara, que morava em São Paulo e ligava semanalmente para saber notícias da família. Gabriel, como você está? E a Júlia? Estamos bem. Na verdade, acabei de contratar uma nova babá para a Júlia. Que bom. Era a hora. Aquela anterior não tinha jeito mesmo com crianças. Como é a nova? Gabriel contou sobre a entrevista, mencionando brevemente o encontro anterior no supermercado. Clara ouviu interessada, fazendo perguntas sobre a formação e experiência de Helena. E ela tem filhos? Tem uma bebê de 9 meses. Vai trazê-la durante o trabalho. Interessante. Júlia vai adorar ter uma companhia. Sim, ela já está super animada. Gabriel, posso te dar um conselho? Você precisa de alguém na sua vida também, não apenas Júlia. Já passou da hora de conhecer alguém especial. Gabriel desconversou como sempre fazia quando Clara tocava nesse assunto, mas depois de desligar o telefone, ficou pensando nas palavras da irmã. Havia algo sobre Helena que despertara sua curiosidade, algo além da situação profissional. A semana passou rapidamente para ambos. Helena organizou sua vida, comprou algumas roupas mais adequadas para o novo trabalho, preparou Sofia para a mudança de rotina. Rodrigo ligou 2 vezes, exigindo uma resposta sobre sua proposta, mas Helena conseguiu adiar a conversa definitiva até ter certeza de que o novo emprego estava funcionando. Gabriel ajustou sua agenda para estar presente nos primeiros dias, querendo garantir que a transição fosse suave para Júlia. Dona Carmen preparou um dos quartos com berço emprestado para Sofia, demonstrando a hospitalidade natural que caracterizava a família. Na manhã de segunda-feira, Helena chegou à mansão pontualmente às 8 horas, carregando Sofia e uma bolsa com os itens necessários para o dia. Júlia a esperava na janela e correu para recebê-las assim que chegaram. O primeiro dia de trabalho estava começando, marcando o início de uma nova fase que mudaria as vidas de todos os envolvidos de formas que ninguém ainda podia imaginar. Os primeiros dias de Helena na mansão passaram como um sonho que ela temia despertar. Júlia recebeu Sofia com uma alegria contagiante, tratando-a como a irmãzinha que sempre havia desejado ter. As 2 meninas, apesar da diferença de idade, desenvolveram uma conexão imediata que surpreendeu até mesmo Dona Carmen. Helena estabeleceu rapidamente uma rotina que atendia às necessidades de ambas as crianças. Pela manhã, enquanto Sofia fazia a soneca matinal, organizava atividades pedagógicas com Júlia. Pintura com aquarela, montagem de quebra-cabeças, leitura de histórias infantis. À tarde, quando Sofia estava mais ativa, as 3 saíam para o jardim, onde Júlia ajudava Helena a estimular o desenvolvimento motor da bebê. Gabriel observava essa dinâmica de longe,
impressionado com a naturalidade com que Helena se adaptara ao ambiente. Não apenas cuidava das crianças com competência, mas trazia uma energia afetuosa que transformara a atmosfera da casa. O som de risadas infantis ecoava pelos corredores com uma frequência que ele não lembrava de ter ouvido antes. Durante a segunda semana, enquanto Helena preparava o lanche da tarde na cozinha com Sofia no colo, Gabriel chegou mais cedo do trabalho. Encontrou Júlia no jardim brincando de escolinha com suas bonecas, imitando perfeitamente a forma como Helena conduzia as atividades pedagógicas. Oi, papai. Olha só, estou ensinando as bonecas a contar até 10, igual a Helena me ensinou. Que legal, princesa. Onde estão a Helena e a Sofia? Na cozinha. A Helena está fazendo aqueles biscoitos gostosos que você gosta. Gabriel sentiu um calor estranho no peito ao saber que Helena havia notado suas preferências culinárias. Caminhou até a cozinha e a encontrou mexendo uma massa enquanto Sofia brincava no bebê conforto, balbuciando alegremente. Boa tarde, disse Gabriel, encostando-se no batente da porta. Helena se virou, o rosto levemente corado pelo calor do forno. Boa tarde. Chegou mais cedo hoje. Consegui sair um pouco mais cedo. Como foi o dia? Ótimo. Júlia está progredindo muito bem nas atividades de coordenação motora e Sofia adorou o tempo que passamos no jardim. Gabriel se aproximou do bebê conforto e acenou para Sofia, que respondeu com um sorriso banguela que o derreteu. A bebê estendia os bracinhos toda vez que ele aparecia, uma reação que o tocava profundamente. Posso pegá-la no colo? Perguntou Gabriel. Claro. Gabriel ergueu Sofia cuidadosamente, observando como ela se acomodava naturalmente em seus braços. A bebê tocou seu rosto com as mãozinhas pequenas, curiosa e confiante. Helena observou a cena com ternura. Gabriel era naturalmente paternal, demonstrando carinho genuíno não apenas com Júlia, mas também com Sofia. Havia algo tocante em ver um homem tão bem-sucedido profissionalmente se render completamente aos encantos de uma bebê. Ela está crescendo muito rápido, comentou Gabriel. Sim, nesta idade elas mudam quase diariamente. Semana que vem ela vai completar 10 meses. Vamos fazer uma festinha? Sugeriu Gabriel espontaneamente. Júlia adoraria organizar uma comemoração para Sofia. Helena ficou surpresa e emocionada com a proposta. Seria lindo, mas não precisa se incomodar. Não é incômodo. Seria um prazer. A conversa foi interrompida pela chegada de Júlia, que correu para a cozinha atraída pelo cheiro dos biscoitos que acabavam de sair do forno. Papai, a Helena fez os seus favoritos, e olha como a Sofia está grande no seu colo. A cena familiar que se formou naquele momento, Gabriel segurando Sofia, Júlia abraçada à cintura de Helena, o aroma doce dos biscoitos ainda quentes, criou uma sensação de completude que nenhum dos adultos havia experimentado há muito tempo. Dona Carmen apareceu na cozinha e sorriu ao presenciar a harmonia doméstica. Vou preparar o jantar. Que tal se todos jantássemos juntos hoje? Helena hesitou. Não quero me intrometer no momento em família de vocês. Você faz parte da nossa família agora, disse Júlia com a sinceridade típica das crianças. Não é verdade, papai? Gabriel olhou para Helena, notando o rubor delicado que subiu pelas suas bochechas. Claro, seria um prazer tê-las no jantar. O jantar foi uma revelação para todos. Júlia tagarelava alegremente sobre suas atividades do dia. Sofia brincava com pedacinhos pequenos de frutas em sua cadeirinha especial. E Helena se surpreendeu com o quão natural era participar daquela mesa familiar. Gabriel descobriu que Helena tinha um senso de humor sutil e uma inteligência que ia muito além de sua formação acadêmica. Ela falava com paixão sobre educação infantil, compartilhava histórias engraçadas de suas experiências como professora e demonstrava conhecimento sobre assuntos diversos que iam de literatura a questões sociais. Após o jantar, enquanto Dona Carmen cuidava da limpeza, Gabriel e Helena se sentaram na varanda, observando Júlia brincar no jardim com Sofia no colo. As luzes da cidade começavam a se acender na distância, criando uma atmosfera serena e acolhedora. Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse Gabriel após alguns minutos de silêncio confortável. Claro. O pai da Sofia... Vocês ainda mantêm contato?
Helena sentiu o estômago se contrair. É complicado. Ele aparece de vez em quando, mas nossa relação não deu certo. Gabriel percebeu a tensão em sua voz e não insistiu no assunto. Ser mãe solteira deve ser muito desafiador. É, mas Sofia vale cada sacrifício. E agora, com este trabalho, sinto que finalmente posso oferecer estabilidade para ela. Você é uma mãe incrível. Posso ver o amor que tem uma pela outra. Helena se emocionou com o elogio. Obrigada. Significa muito ouvir isso. A conversa foi interrompida pelo toque do telefone de Helena. Ela verificou o número e seu rosto se fechou imediatamente. Era Rodrigo, como sempre insistente e inconveniente. Preciso atender, desculpe. Helena se afastou para ter privacidade, mas Gabriel pôde perceber pela linguagem corporal que se tratava de uma conversa tensa. Helena falava baixo, mas seu tom era firme e defensivo. Rodrigo, eu já te disse que não preciso mais da sua ajuda. Consegui um emprego bom e estamos bem. Emprego? Que emprego? Você não me contou nada sobre isso. Não preciso te contar tudo sobre minha vida. Estou ligando para avisar que não vou aceitar sua proposta. Helena, você está cometendo um erro. Sofia precisa do pai. Eu tenho direitos. Você tem direitos quando cumpre deveres. Até agora só apareceu para cobrar, nunca para ajudar de verdade. A conversa esquentou rapidamente. Rodrigo começou a fazer ameaças veladas sobre buscar seus direitos na justiça, questionar a capacidade de Helena como mãe, insinuar que ela estava escondendo alguma coisa importante. Gabriel observou Helena encerrar a ligação, visivelmente abalada. Ela voltou para a varanda tentando disfarçar o nervosismo, mas ele percebeu facilmente que algo a havia perturbado. Tudo bem? Perguntou Gabriel gentilmente. Sim, apenas questões pessoais. Se você precisar de alguma coisa, qualquer tipo de ajuda, pode contar comigo. Helena o olhou surpresa com a sinceridade da oferta. Obrigada. Realmente obrigada. Naquela noite, depois que Helena foi para casa com Sofia, Gabriel ficou pensando na conversa telefônica que havia presenciado parcialmente. Não era difícil deduzir que se tratava do pai da bebê e que ele estava causando algum tipo de pressão sobre Helena. Júlia foi dormir falando animadamente sobre a festa de aniversário que fariam para Sofia. Gabriel a colocou na cama, ouvindo pacientemente os planos elaborados que a menina estava criando. Decoração com flores do jardim, um bolo de chocolate, presentes especiais para uma bebê de 10 meses. Na manhã seguinte, Helena chegou ao trabalho mais cedo que o habitual, parecendo ter dormido pouco. Gabriel estava tomando café quando ela entrou com Sofia e imediatamente percebeu que algo estava diferente em sua expressão. Bom dia, Helena. Dormiu bem? Bom dia. Sim. Obrigada. Mas Gabriel conhecia pessoas bem demais para acreditar na resposta automática. Helena parecia estar carregando um peso que não havia estado lá no dia anterior. Helena, se você estiver passando por alguma dificuldade, gostaria que soubesse que pode contar comigo. Não apenas como empregador, mas como amigo. A palavra amigo pairou no ar entre eles, carregada de significados que nenhum dos dois estava pronto para explorar completamente. Helena sentiu lágrimas ameaçarem seus olhos e se esforçou para mantê-las sob controle. Obrigada, Gabriel. Isso significa muito para mim. O uso do nome dele, sem o formal senhor Gabriel, marcou uma mudança sutil, mas significativa na relação entre eles. Havia uma intimidade crescente que ambos reconheciam, mas que preferiam não analisar muito profundamente. Júlia apareceu para o café da manhã e a atmosfera se tornou mais leve com sua presença animada. A menina começou imediatamente a falar sobre os planos para a festa de Sofia, incluindo Helena, em cada detalhe como se fosse natural que ela participasse das decisões familiares. Dona Carmen observava toda aquela dinâmica com satisfação. Em seus 15 anos cuidando daquela família, nunca havia visto Gabriel tão relaxado e Júlia tão verdadeiramente feliz. Helena havia trazido algo que faltava naquela casa: a energia amorosa de uma família completa. Durante a manhã, enquanto Helena conduzia atividades de arte com Júlia e mantinha Sofia entretida, Gabriel trabalhou em seu escritório doméstico, mas se pegou várias vezes parando para ouvir as risadas que vinham do jardim, um som que se tornara a trilha sonora favorita de sua casa. Por volta do meio-dia,
uma situação inesperada mudou o rumo do dia. Dona Carmen estava preparando o almoço quando a campainha tocou insistentemente. Helena estava no jardim com as meninas e Gabriel estava em uma videoconferência importante em seu escritório. Dona Carmen atendeu a porta e se deparou com um homem de aparência descuidada, claramente agitado e com cheiro de álcool. Eu quero falar com Helena. Sei que ela está aqui. Senhor, a Helena está trabalhando. O senhor poderia voltar outro dia, em horário adequado? Não vou embora até falar com ela. É sobre minha filha. Rodrigo empurrou Dona Carmen levemente e entrou na casa chamando Helena em voz alta. A confusão trouxe Gabriel correndo de seu escritório, interrompendo abruptamente sua reunião virtual. O que está acontecendo aqui? Perguntou Gabriel com autoridade. Rodrigo se virou para ele, claramente embriagado e agressivo. Quem é você? Cadê a Helena? Eu sou o dono desta casa, e você está invadindo minha propriedade. Saia imediatamente ou chamarei a polícia. Helena apareceu correndo do jardim, deixando Júlia cuidando de Sofia sob o olhar atento de uma funcionária. Quando viu Rodrigo na sala de estar, seu rosto empalideceu. Rodrigo, o que você está fazendo aqui? Como descobriu onde eu trabalho? Não foi difícil te seguir. Então é assim que conseguiu esse emprego tão bom? Se envolvendo com o patrão rico? A insinuação grosseira fez Gabriel dar um passo à frente, claramente ofendido. Cuide da forma como fala em minha casa. Helena sentiu uma mistura de humilhação e medo. Rodrigo, quando bebia, se tornava imprevisível e agressivo, capaz de criar situações constrangedoras que poderiam comprometer seu emprego. Rodrigo, por favor, vá embora. Podemos conversar em outro momento, em outro lugar. Não. Quero ver minha filha agora. Quero que ela conheça o pai dela. Sofia está bem onde está. Você não tem condições de vê-la agora. A discussão estava escalando rapidamente quando Júlia apareceu na porta, curiosa sobre a gritaria. Rodrigo a viu e teve uma reação inesperada. Esta é a filha dele? Perguntou com deboche. Que família perfeita vocês estão construindo? Gabriel se posicionou protetivamente na frente de Júlia. Júlia, vá para seu quarto com a Dona Carmen, por favor. Mas a situação já havia se tornado mais complexa do que qualquer um poderia ter antecipado. As fundações da nova estabilidade que Helena havia construído estavam sendo abaladas publicamente, na frente de seu empregador e da criança que havia aprendido a amar como se fosse sua própria filha. A tensão na sala de estar era quase palpável. Gabriel mantinha-se posicionado protetivamente entre Rodrigo e sua família, enquanto Helena tentava controlar uma situação que estava rapidamente saindo de seu controle. Dona Carmen havia levado Júlia para o andar de cima, mas todos sabiam que a menina estava ouvindo a discussão da escada. Rodrigo, você precisa sair. Agora, disse Helena com firmeza, tentando manter a voz baixa para não assustar ainda mais as crianças. Não vou a lugar nenhum sem ver minha filha. Você não pode me impedir de ver Sofia. Gabriel observou a angústia no rosto de Helena e tomou uma decisão. Senhor, vou lhe dar duas opções. Ou sai voluntariamente da minha propriedade, ou chamo a segurança do condomínio e a polícia. A escolha é sua. Você não tem autoridade sobre minha filha, respondeu Rodrigo, balançando levemente devido ao álcool. Helena, você está cometendo um erro. Esse cara rico vai se cansar de você e suas necessidades, e você vai ficar sem nada. As palavras de Rodrigo cortaram Helena como lâminas. Não apenas pelas insinuações grosseiras sobre sua relação profissional com Gabriel, mas pela forma como ele expunha suas inseguranças mais profundas diante de seu empregador. Gabriel percebeu o impacto das palavras em Helena e sentiu uma raiva crescente contra aquele homem que claramente a manipulava emocionalmente. Peguei o telefone para chamar a segurança. A ameaça surtiu efeito. Rodrigo, apesar da embriaguez, ainda tinha lucidez suficiente para entender que estava em território hostil e em desvantagem numérica. Ele caminhou em direção à porta, mas não sem antes fazer uma última ameaça. Isso não vai ficar assim, Helena. Eu vou buscar meus direitos. E você vai descobrir que não é tão fácil escapar de mim. Depois que Rodrigo saiu, um silêncio pesado tomou conta da casa. Helena se sentou no sofá, tremendo ligeiramente, enquanto tentava processar o que havia acontecido.
Sofia, que havia sido deixada no jardim com uma das funcionárias durante a confusão, começou a chorar, como se pressentisse a tensão que tomara conta do ambiente. Gabriel se sentou ao lado de Helena, respeitando o espaço pessoal dela, mas deixando claro que estava ali para apoiá-la. Helena, você quer conversar sobre isso? Helena levantou o rosto, os olhos vermelhos de humilhação e medo. Desculpe muito por ter trazido esse problema para sua casa, para Júlia. Eu deveria ter imaginado que ele poderia fazer algo assim. Você não tem que se desculpar por nada. Ele que agiu de forma inaceitável. Eu entenderia se você quisesse que eu saísse. Não quero que Júlia seja exposta a esse tipo de situação. Gabriel a olhou com surpresa genuína. Helena, a última coisa que quero é que você saia. Júlia adora você e Sofia. Nós nos importamos com vocês. Não vamos deixar um homem descontrolado destruir isso. As palavras de Gabriel trouxeram lágrimas aos olhos de Helena. Há muito tempo ela não se sentia protegida, apoiada por alguém que não esperava nada em troca. Dona Carmen desceu as escadas com Júlia, que correu imediatamente para Helena. Você está bem? Aquele homem feio foi embora? Helena abraçou Júlia, sentindo como a menina se tornara importante em sua vida em tão pouco tempo. Estou bem, querida. E sim, ele foi embora. Ele vai voltar? Perguntou Júlia com preocupação. Gabriel respondeu por Helena. Não se preocupe, princesa. Vamos garantir que vocês fiquem seguras. À tarde, depois que a rotina normal foi retomada e as crianças estavam brincando tranquilamente no jardim, Gabriel procurou Helena para uma conversa mais séria. Preciso entender melhor a situação com o pai da Sofia. Não para ser intrometido, mas para saber como posso ajudar. Helena respirou fundo e começou a contar sua história. Falou sobre o relacionamento abusivo com Rodrigo, como ele a controlava financeiramente e emocionalmente, como ele desapareceu quando soube da gravidez e só reapareceu meses depois, exigindo direitos que nunca havia conquistado. Ele nunca registrou Sofia como filha dele, nunca deu um centavo para sustentá-la, mas agora quer usar a paternidade para me manipular, explicou Helena. Ele sabe que tenho medo de perder Sofia, então usa isso como arma. Gabriel ouvia em silêncio, mas Helena podia ver a raiva crescendo em seus olhos. Você já procurou ajuda jurídica? Não tenho condições de pagar um advogado. E Rodrigo sempre me disse que os tribunais sempre favorecem o pai, que ele conseguiria tirar Sofia de mim se quisesse. Gabriel se levantou e caminhou até a janela. Helena, quero que você saiba que tem todo o meu apoio. Vou providenciar o melhor advogado de família da região para te orientar sobre seus direitos. Helena ficou em choque. Gabriel, não posso aceitar isso. Já fez demais por nós. Não estou fazendo isso só por você, embora me importe muito com sua situação. Estou fazendo isso porque Júlia se apegou a vocês de uma forma que eu nunca vi antes. Se algo acontecer com Sofia, Júlia vai ficar devastada. E eu não posso permitir isso. A franqueza de Gabriel tocou Helena profundamente. Havia algo na forma como ele falava sobre Júlia, que revelava um pai amoroso e protetor, mas também um homem que estava aprendendo a expandir sua definição de família. Naquela mesma tarde, Gabriel ligou para Dr. Fernando Silveira, considerado o melhor advogado especialista em direito de família de São Carlos. Agendou uma consulta para o dia seguinte, insistindo que Helena fosse atendida com prioridade. Na manhã seguinte, Helena se vestiu com seu melhor conjunto e foi ao escritório de Dr. Fernando acompanhada por Gabriel. O advogado, um homem de 50 anos, com uma reputação impecável, ouviu atentamente toda a situação. Senhora Helena, baseado no que me contou, suas chances de manter a guarda integral de Sofia são muito boas, explicou o Dr. Fernando. O pai não registrou a criança, não contribui financeiramente e, pela sua descrição, demonstra comportamento inadequado. Podemos inclusive buscar uma medida protetiva que o impeça de se aproximar de vocês. Gabriel, que havia permanecido em silêncio durante toda a consulta, fez uma pergunta que surpreendeu Helena. Doutor, caso ela quisesse, seria possível remover completamente os direitos paternos dele? Dr. Fernando ponderou. É possível, mas requer provas sólidas de abandono e comportamento inadequado. Seria um processo longo, mas viável.
Helena olhou para Gabriel com gratidão. A sensação de ter alguém do seu lado, alguém disposto a lutar por ela e Sofia, era algo que nunca havia experimentado. Quando saíram do escritório, Gabriel sugeriu que almoçassem juntos antes de voltar para casa. Escolheu um restaurante discreto no centro de São Carlos, onde poderiam conversar com tranquilidade. Durante o almoço, Gabriel fez uma revelação que mudou a perspectiva de Helena sobre ele. Helena, quero que você saiba por que me importo tanto com sua situação. A mãe da Júlia me abandonou quando ela tinha apenas 6 meses. Simplesmente desapareceu um dia. Deixou um bilhete dizendo que não estava preparada para ser mãe. Helena parou de comer, tocada pela confiança que Gabriel estava depositando nela. Deve ter sido muito difícil para você. Foi. Passei anos me perguntando o que havia feito de errado. Por que não fui suficiente para fazê-la ficar? Júlia sempre pergunta pela mãe, e eu nunca soube o que dizer. Por isso você se identificou com nossa situação. Exato. Ver como você luta por Sofia, como se dedica a ela, me faz acreditar que nem todas as mulheres são como a mãe da Júlia. E ver como Júlia se conectou com você é como se ela finalmente tivesse encontrado o que sempre procurou. A confissão criou uma intimidade nova entre eles. Helena compreendeu que Gabriel não era apenas um empresário bem-sucedido, mas um homem que havia sido ferido profundamente e que estava tentando reconstruir sua vida tanto quanto ela. Voltaram para casa em um silêncio confortável, ambos processando as revelações do dia. Júlia os recebeu com animação, querendo saber todos os detalhes do passeio. Sofia estava dormindo no colo de Dona Carmen, que relatou que as duas haviam tido uma tarde tranquila. À noite, depois do jantar em família que se tornara uma tradição, Gabriel e Helena se sentaram na varanda como haviam feito nas noites anteriores. Desta vez, porém, a conversa fluía com uma naturalidade diferente. Gabriel, posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse Helena após alguns minutos. Claro. Você nunca teve vontade de se casar novamente? De dar uma mãe para Júlia? Gabriel refletiu antes de responder. Honest, já pensei nisso várias vezes. Júlia claramente sente falta de uma figura materna. Mas eu tenho dificuldade em confiar. O abandono da mãe dela me deixou muito cauteloso. Entendo perfeitamente. É difícil se abrir quando já fomos machucados. E você? Apesar do que passou com o pai da Sofia, acredita que pode se apaixonar novamente? Helena sentiu o coração acelerar com a pergunta. Gabriel não estava apenas fazendo conversa. Havia algo mais profundo em sua curiosidade. Estou aprendendo que é possível, disse ela suavemente. Conhecer pessoas boas, ver como existe bondade genuína no mundo, isso muda nossa perspectiva. Os dois se olharam por alguns segundos, uma conexão silenciosa se formando entre eles. Não eram apenas empregadora e empregador, nem apenas dois adultos feridos tentando reconstruir suas vidas. Havia algo mais profundo se desenvolvendo, algo que nenhum dos dois tinha coragem de nomear ainda. A tranquilidade do momento foi interrompida pelo telefone de Helena. Ela verificou o número e sua expressão mudou imediatamente. Era Dr. Fernando. Alô, doutor? Helena, tenho notícias. O pai da Sofia esteve em meu escritório hoje à tarde. Ele está representado por um advogado e quer entrar com uma ação de reconhecimento de paternidade e guarda compartilhada. Helena sentiu o sangue gelar. Como ele conseguiu um advogado tão rápido? Não sei, mas pelo que me foi informado, ele tem fundos para uma batalha legal prolongada. Helena olhou para Gabriel, que observava sua expressão preocupada. A guerra que ela esperava evitar acabara de começar oficialmente, e desta vez Rodrigo parecia estar mais preparado do que nunca. O que mais ela não sabia era que a luta pela guarda de Sofia seria apenas o primeiro de uma série de desafios que testariam não apenas sua força como mãe, mas também os sentimentos que estavam crescendo entre ela e Gabriel. Os dias seguintes passaram em uma rotina tensa. Helena tentava manter a normalidade para Júlia e Sofia, mas Gabriel percebia a preocupação constante em seus olhos. A ação judicial de Rodrigo havia criado uma nuvem de incerteza que pairava sobre todos na casa. Doutor. Fernando trabalhava intensivamente no caso, reunindo evidências e documentos
que comprovariam a inadequação de Rodrigo como pai e sua ausência durante os primeiros meses cruciais da vida de Sofia. Gabriel acompanhava de perto cada desenvolvimento, demonstrando um envolvimento que ia muito além do que seria esperado de um empregador. Uma manhã de quinta-feira, enquanto Helena organizava atividades de pintura com Júlia no jardim, Dona Carmen se aproximou com uma expressão preocupada. Helena, tem um homem estranho parado do lado de fora do condomínio há 2 dias. Fica olhando para nossa casa e anotando coisas em um caderninho. Helena sentiu um arrepio de medo. Rodrigo não estava se contentando apenas com a batalha legal. Estava escalando suas táticas intimidatórias. Vou avisar o Gabriel, disse Helena, tentando manter a voz calma para não alarmar Júlia. Quando Gabriel soube da situação, sua reação foi imediata. Ligou para a segurança do condomínio e pediu para aumentarem o patrulhamento na área. Também contactou o Dr. Fernando para informar sobre o possível assédio. Helena, acho que seria prudente você e Sofia ficarem aqui na casa por alguns dias, sugeriu Gabriel. Pelo menos até esclarecermos essa situação. Não posso aceitar isso. Seria muita invasão da sua privacidade. Não é invasão quando se trata de segurança. Temos quartos suficientes e Dona Carmen adoraria ter mais movimento na casa. Júlia, que havia escutado a conversa, bateu palmas animadamente. Isso seria como ter irmãs de verdade morando aqui. Por favor, Helena, fiquem. A insistência carinhosa de Júlia, combinada com a preocupação genuína de Gabriel, convenceu Helena a aceitar o convite temporário. Naquela tarde, ela foi buscar algumas roupas e itens essenciais para ela e Sofia. Ao chegar em seu apartamento, Helena encontrou sinais de que alguém havia tentado entrar. A fechadura estava arranhada e havia pegadas de lama na soleira da porta. Seu coração disparou de medo ao imaginar o que poderia ter acontecido se ela e Sofia estivessem em casa. Ligou imediatamente para Gabriel, que chegou em 15 minutos, acompanhado de 2 seguranças do condomínio. Fizeram um registro na delegacia local e Gabriel insistiu que Helena não voltasse mais sozinha ao apartamento. A mudança temporária para a mansão criou uma dinâmica familiar ainda mais intensa. Helena e Sofia foram instaladas em uma suíte confortável no andar superior, próxima ao quarto de Júlia, que estava eufórica com a nova situação. Durante o jantar da primeira noite, Júlia fez uma observação que tocou profundamente Helena. Agora somos uma família de verdade. Eu tenho você, você tem o papai e todas nós temos a Sofia. Gabriel e Helena trocaram olhares, ambos tocados pela sinceridade infantil. Para Júlia, aquela configuração familiar parecia natural e desejável. Para os adultos, a situação era ao mesmo tempo reconfortante e assustadora pela intensidade dos sentimentos que despertava. Na manhã seguinte, uma sexta-feira, Dr. Fernando ligou com novidades sobre o caso. Helena, descobrimos algo interessante sobre o advogado que está representando Rodrigo. É um dos mais caros da região, especializado em casos de guarda disputada. Isso levanta a questão: quem está financiando essa batalha legal? Helena ficou confusa. Rodrigo sempre reclamou de problemas financeiros para justificar sua falta de contribuição para Sofia. Como conseguiria pagar um advogado tão caro? Vou investigar mais a fundo, prometeu o Dr. Fernando. Algo não está batendo nessa história toda. Gabriel, que havia escutado parte da conversa, ficou igualmente intrigado. Naquela tarde, decidiu fazer algumas investigações por conta própria. Usando seus contatos no mundo empresarial de São Carlos, descobriu informações que o deixaram alarmado. Helena estava no jardim com as crianças quando Gabriel chegou em casa mais cedo, parecendo preocupado. Ele pediu para conversar com ela em particular em seu escritório. Descobri algo sobre Rodrigo que você precisa saber, disse Gabriel, fechando a porta atrás deles. Ele não está agindo sozinho nessa batalha pela guarda de Sofia. Helena sentou-se, pressentindo más notícias. O que você descobriu? Meu advogado conseguiu informações sobre quem está bancando o processo dele. É minha cunhada, Clara. Helena ficou confusa. Sua irmã? Por que ela faria isso? Gabriel passou a mão pelos cabelos, visivelmente perturbado. Clara sempre foi complicada. Ela nunca aprovou minhas escolhas. Sempre achou que eu era muito protetor com Júlia,
que deveria me casar novamente para dar estabilidade à menina. Mas isso não explica por que ela ajudaria Rodrigo. Gabriel hesitou antes de continuar. Na semana passada, Clara veio me visitar e conheceu vocês duas. Ela fez alguns comentários sobre você estar se aproveitando da situação, sobre Júlia estar ficando muito apegada, sobre eu estar misturando vida pessoal com trabalho. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você acha que ela está usando Rodrigo para me afastar de vocês? Não tenho certeza, mas as evidências apontam nessa direção. Clara tem recursos financeiros e motivação para querer separar nossa família. A palavra família ecoou entre eles, carregada de significado. Gabriel havia usado o termo naturalmente, reconhecendo que Helena e Sofia haviam se tornado parte integral de suas vidas. Gabriel, se sua irmã está certa sobre eu estar causando problemas para Júlia, talvez seja melhor eu sair mesmo, disse Helena com voz trêmula. Gabriel se aproximou dela, pegando suas mãos gentilmente. Helena, olhe para mim. Clara está errada. Júlia nunca foi tão feliz quanto tem sido com vocês aqui. E eu também nunca fui. Os dois se olharam intensamente, um momento carregado de tensão emocional. Gabriel estava prestes a dizer algo mais quando foram interrompidos pela voz de Júlia chamando do jardim. Na manhã seguinte, enquanto Helena preparava o café da manhã, o telefone tocou. Era uma voz feminina desconhecida. Posso falar com Helena? Sim, sou eu. Meu nome é Clara, irmã do Gabriel. Gostaria de ter uma conversa com você hoje à tarde. Helena sentiu o estômago se contrair. O que Clara queria falar com ela pessoalmente? Sobre o que seria a conversa. Acho melhor conversarmos pessoalmente. Posso passar aí às 3 da tarde? Helena não conseguiu negar o encontro. Passou o resto da manhã nervosa, imaginando o que Clara teria a dizer. Gabriel estava em reuniões externas e não retornaria até o final da tarde. Às 3 em ponto, Clara chegou à mansão. Era uma mulher elegante de 40 anos, vestida impecavelmente e com um ar de superioridade que imediatamente colocou Helena em alerta. Dona Carmen a recebeu educadamente, mas Helena percebeu que a governanta não gostava de Clara. As duas se sentaram na sala de visitas enquanto Júlia brincava no jardim com Sofia sob os cuidados de uma funcionária. Helena, vou ser direta com você, começou Clara. Estou preocupada com meu irmão e minha sobrinha. Por quê? Gabriel está se envolvendo emocionalmente com você de uma forma que pode ser prejudicial para Júlia. A menina já passou pelo abandono da mãe. Não posso permitir que passe por isso novamente. Helena se manteve calma, apesar da provocação. Não entendo sua preocupação. Tenho cuidado de Júlia com muito carinho. Tenho certeza de que sim, mas você não pode negar que sua situação é complicada. Um ex-companheiro instável, problemas financeiros, uma batalha judicial pela guarda de sua filha. Isso tudo torna você uma presença instável na vida de Júlia. Helena respirou fundo antes de responder. Senhora Clara, respeito sua preocupação com sua família, mas discordo de sua avaliação. Júlia está feliz e bem cuidada. Clara sorriu friamente. Por isso mesmo ofereci ajuda financeira ao pai de sua filha. Acredito que Sofia ficaria melhor com o pai, e você teria liberdade para reconstruir sua vida sem trazer instabilidade para a nossa família. A revelação confirmou as suspeitas de Gabriel, mas ouvir diretamente da boca de Clara foi um choque para Helena. Você está financiando a batalha legal contra mim? Estou ajudando um pai a recuperar sua filha, e estou oferecendo a você 50 mil reais para deixar este emprego e sair de São Carlos com sua filha. Helena se levantou abruptamente. Não acredito que esteja fazendo isso. É uma oferta generosa. 50 mil reais resolveriam todos os seus problemas financeiros. Você poderia começar uma nova vida em outra cidade, longe dessas complicações. E se eu recusar? Clara ficou em silêncio por alguns segundos. Então, você enfrentará uma batalha legal muito cara contra um pai determinado a ter sua filha. E provavelmente perderá seu emprego quando Gabriel compreender que você está trazendo muito drama para a vida dele. Helena sabia que Clara estava blufando sobre Gabriel, mas a ameaça legal era real. Rodrigo, com o apoio financeiro de Clara, poderia realmente tornar sua vida um pesadelo. Preciso pensar sobre sua proposta, disse Helena,
tentando ganhar tempo. Tem até segunda-feira para decidir. Depois disso, intensificaremos os esforços para que Rodrigo obtenha a guarda de Sofia. Depois que Clara saiu, Helena se sentou no sofá da sala, tremendo ligeiramente. A situação havia se tornado muito mais complexa e perigosa do que imaginara. Não se tratava apenas de Rodrigo querendo direitos paternos. Havia uma conspiração deliberada para separá-la de sua filha e da família que havia aprendido a amar. Júlia entrou correndo da cozinha. Helena, Dona Carmen fez brigadeiros. Vamos comer junto com a Sofia. Helena abraçou Júlia tentando esconder a emoção que sentia. A ideia de ter que deixar aquela menina querida, de privar Sofia da irmã que havia ganhado, de afastar-se de Gabriel no momento em que finalmente conhecera alguém que a amava e protegia, tudo isso parecia insuportável. Mas Clara havia deixado claro que a batalha seria impiedosa se ela não aceitasse a proposta. E Helena sabia que proteger Sofia era sua prioridade absoluta, mesmo que isso significasse sacrificar a felicidade que finalmente havia encontrado. Helena passou o fim de semana em silêncio tortuoso, observando Júlia brincar alegremente com Sofia e sabendo que poderia ser obrigada a destruir aquela felicidade inocente. Gabriel notou sua inquietação, mas respeitou seu espaço, imaginando que ela estivesse preocupada apenas com o processo judicial. Na manhã de segunda-feira, Helena havia tomado uma decisão. Não conseguia aceitar a proposta de Clara. Não conseguia abandonar Gabriel e Júlia quando eles haviam se tornado sua família verdadeira. Enfrentaria as consequências, por piores que fossem. Gabriel saiu cedo para reuniões importantes, prometendo voltar para o almoço. Helena estava no jardim com as crianças quando o Dr. Fernando ligou com uma urgência na voz. Helena, preciso vê-la imediatamente. Descobri algo sobre o caso que vai mudar tudo. Meia hora depois, doutor. Fernando chegou à mansão com uma pasta cheia de documentos e uma expressão vitoriosa no rosto. Helena, você vai querer se sentar para ouvir isso, disse ele, abrindo a pasta sobre a mesa da sala. Conseguimos uma informação que muda completamente o jogo. Que informação? Rodrigo mentiu sobre ser pai de Sofia. Helena ficou em choque. Como assim? Mandei fazer um exame de DNA discreto usando materiais que ele deixou quando invadiu esta casa. O resultado chegou hoje de manhã. Ele não tem nenhum parentesco biológico com Sofia. A revelação atingiu Helena como um raio. Todas as ameaças, toda a chantagem emocional, toda a batalha legal estava baseada em uma mentira. Mas como isso é possível? Eu estava namorando ele quando engravidei. Dr. Fernando consultou os documentos. Pelo que investigamos, você teve um período de separação de algumas semanas, certo? Durante qual Sofia foi provavelmente concebida. Helena se lembrou daquele período. Havia se afastado de Rodrigo por causa de uma briga grave. Ficaram sem se falar por quase um mês. Durante esse tempo, Dona Carmen, que havia escutado parte da conversa da cozinha, se aproximou discretamente. Com licença, posso falar? Claro, Dona Carmen. Helena, no dia em que você estava contando para Júlia sobre como conheceu a Sofia no hospital, você mencionou que teve atendimento médico durante a gravidez na Clínica Santa Maria, não foi? Sim, era o único lugar que atendia pelo SUS na época. Dona Carmen trocou um olhar significativo com o Dr. Fernando. Eu trabalhei nessa clínica por 5 anos antes de vir cuidar da família. Conheço bem os procedimentos de lá. Dr. Fernando se inclinou para a frente, interessado. O que a senhora sabe? Eles mantêm registros detalhados de todos os atendimentos. Se Helena fez pré-natal lá, deve ter dados sobre exames, incluindo informações sobre paternidade, se ela tiver fornecido. Helena tentava se lembrar dos detalhes daquele período confuso de sua vida. Eu lembro que a enfermeira perguntou sobre o pai do bebê, mas eu estava tão confusa na época, disse que não tinha certeza. Dr. Fernando fez uma anotação. Vou requisitar seus prontuários médicos. Se houver alguma informação sobre possível paternidade, isso pode nos dar uma pista sobre quem realmente é o pai de Sofia. 2 horas depois, Gabriel chegou para o almoço e encontrou Helena visivelmente abalada. Doutor. Fernando ainda presente com documentos espalhados pela mesa. O que está acontecendo? Perguntou Gabriel preocupado. Dr. Fernando explicou toda a situação.
A descoberta de que Rodrigo não era pai de Sofia, a investigação sobre os registros médicos, a possibilidade de identificar o verdadeiro pai. Gabriel se sentou lentamente, processando as informações. Então, todo esse drama, toda essa chantagem, foi baseada em uma mentira, completou Helena. Rodrigo sabia que não era pai de Sofia, mas usou nossa história para me manipular. Por que ele faria isso? Perguntou Gabriel. Dr. Fernando consultou seus documentos. Pelo que descobrimos, Clara prometeu a ele uma quantia substancial se conseguisse tirar Helena daqui. Ele viu uma oportunidade de ganhar dinheiro fácil, usando uma mentira que Helena não tinha como contestar. Gabriel ficou furioso. Minha irmã está por trás de tudo isso? Naquele momento, o telefone de Helena tocou. Era o próprio Rodrigo. Helena, você decidiu sobre minha proposta de visitar Sofia? Helena olhou para Dr. Fernando, que fez sinal para ela colocar o telefone no viva-voz. Rodrigo, acabei de descobrir uma coisa interessante. Você não é pai de Sofia. Um silêncio longo se seguiu do outro lado da linha. Não sei do que você está falando. Tenho o resultado do exame de DNA aqui na minha frente. Você mentiu sobre ser pai dela. Helena, você está inventando isso para me afastar da minha filha. Dr. Fernando tomou o telefone. Senhor Rodrigo, aqui é o advogado da Helena. Temos evidência científica de que você não tem parentesco com a criança. Recomendo que pare imediatamente com essa farsa, ou enfrentará acusações por falsificação de paternidade e extorsão. A ligação foi encerrada abruptamente. Dr. Fernando sorriu satisfeito. Agora podemos partir para o ataque. Vamos processar ele e Clara por conspiração, extorsão e falsificação. Você está livre, Helena. Mas Helena ainda estava processando uma questão fundamental. Se Rodrigo não é pai de Sofia, quem é? Dr. Fernando abriu uma pasta diferente. Sobre isso, consegui algumas informações dos registros médicos. Helena, você se lembra de ter mencionado à enfermeira o nome de outro homem durante o período provável da concepção? Helena forçou a memória. Naquele período de separação de Rodrigo, ela havia saído algumas vezes com Lucas, murmurou ela. Saí algumas vezes com Lucas Mendes, um professor da escola onde eu trabalhava. Mas foi algo muito breve, algumas semanas apenas. Gabriel sentiu uma pontada estranha ao ouvir sobre outro homem na vida de Helena, mas se concentrou no que era importante para ela. Você mantém contato com ele? Perguntou o Dr. Fernando. Não, ele se mudou para Campinas pouco depois que descobri a gravidez. Nem sabia que eu estava grávida. Dr. Fernando fez anotações. Vou tentar localizá-lo. Se ele for mesmo o pai de Sofia, você tem o direito de decidir se quer ou não informá-lo sobre a paternidade. Helena se sentiu sobrecarregada com tantas revelações em um só dia. A descoberta de que Rodrigo havia mentido sobre ser pai de Sofia era aliviante, mas a perspectiva de encontrar o verdadeiro pai trazia novas complicações. Gabriel observou sua confusão e se aproximou. Helena, independente de quem seja o pai biológico de Sofia, você sabe que ela sempre terá uma família aqui conosco, não sabe? As palavras de Gabriel trouxeram lágrimas aos olhos de Helena. A segurança que ele oferecia, a estabilidade que Júlia demonstrava ao ter Helena como figura materna, tudo isso era mais real e significativo do que qualquer laço biológico. Dr. Fernando guardou seus documentos. Vou preparar toda a documentação para processar Rodrigo e Clara. Quanto ao Lucas, só vou procurá-lo se você autorizar. Helena olhou para Gabriel, depois para o jardim onde Júlia brincava com Sofia. Por que não discutimos isso mais tarde? Agora quero apenas curtir o fato de que estamos livres das ameaças de Rodrigo. À tarde, depois que Dr. Fernando foi embora, Gabriel e Helena se sentaram na varanda para conversar sobre tudo o que havia acontecido. Júlia estava fazendo a soneca da tarde junto com Sofia, deixando os dois adultos sozinhos. Como você está se sentindo com todas essas revelações? Perguntou Gabriel. Aliviada, principalmente. Passar meses temendo que Rodrigo pudesse tirar Sofia de mim foi um pesadelo. Saber que ele não tinha direito algum sobre ela é libertador. E sobre o possível pai verdadeiro? Helena suspirou. É complicado. Lucas era uma pessoa boa, gentil. Se ele soubesse sobre Sofia, provavelmente quereria participar da vida dela. Mas, ao mesmo tempo, nossa família está tão bem estruturada agora.
Você tem medo de que ele possa complicar nossa situação? A forma como Gabriel disse nossa situação carregou mais significado do que ele provavelmente pretendia. Helena percebeu que ele estava se referindo a eles como um casal, uma unidade familiar. Tenho medo de mudar algo que está funcionando perfeitamente. Gabriel se aproximou dela no sofá da varanda. Helena, quero te dizer uma coisa que venho sentindo há semanas, mas nunca tive coragem de falar. Helena sentiu o coração acelerar. Eu me apaixonei por você. E não é apenas gratidão por tudo que você fez por Júlia. É amor real, profundo. Você trouxe vida para esta casa, trouxe alegria para minha filha e me fez acreditar novamente que posso ser feliz com alguém. As palavras que Helena ansiava ouvir finalmente foram ditas. Ela olhou nos olhos de Gabriel e viu sinceridade absoluta. Gabriel, eu também me apaixonei por você e por Júlia. Vocês se tornaram minha família verdadeira. Gabriel pegou suas mãos gentilmente. Então, independente de quem seja o pai biológico de Sofia, podemos construir nossa família juntos? Você, eu, Júlia e Sofia? Helena assentiu com lágrimas nos olhos. Sim, podemos. Gabriel se inclinou e a beijou suavemente, um beijo que selou não apenas o amor entre eles, mas o compromisso de construírem juntos a família que todos mereciam. Quando se separaram, ouviram a voz animada de Júlia vindo de dentro da casa. Helena! Sofia acordou e está procurando você. Os dois sorriram de mãos dadas, caminhando juntos para dentro de casa. Independente das revelações que ainda pudessem surgir sobre o passado, eles sabiam que o futuro seria construído com amor, proteção e a certeza de que família verdadeira é aquela que se escolhe com o coração. Naquela noite, enquanto colocavam as meninas para dormir juntos pela primeira vez como um casal assumido, Gabriel fez uma promessa silenciosa. Protegeria aquela família com sua vida e nunca permitiria que nada nem ninguém destruísse a felicidade que haviam conquistado. 3 semanas depois das revelações sobre Rodrigo, a vida na mansão havia encontrado um novo ritmo de felicidade. Gabriel e Helena não escondiam mais seus sentimentos, e Júlia estava radiante ao perceber que finalmente teria a família completa que sempre sonhara. Sofia, agora com 10 meses, dava seus primeiros passinhos apoiada nos móveis, arrancando aplausos emocionados de todos. Dr. Fernando havia conseguido localizar Lucas Mendes em Campinas. O professor, agora com 32 anos, trabalhava em uma escola técnica e havia se casado recentemente. Quando soube sobre Sofia, sua reação foi de surpresa genuína, mas também de responsabilidade. Na manhã de uma terça-feira ensolarada, Lucas chegou a São Carlos para conhecer a filha que nunca soube que existia. Gabriel, demonstrando maturidade emocional que impressionou Helena, insistiu em recebê-lo em casa e participar do encontro. Lucas era um homem alto, de cabelos castanhos e olhos gentis que lembravam vagamente os de Sofia. Quando viu a bebê brincando no jardim com Júlia, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela é linda, Helena, disse Lucas, observando Sofia à distância. Posso pegá-la no colo? Claro. Helena pegou Sofia e a entregou cuidadosamente para Lucas. A bebê o observou curiosamente por alguns segundos, depois sorriu e tocou seu rosto com as mãozinhas pequenas, como se reconhecesse algo familiar. É incrível, murmurou Lucas. Ela tem os olhos da minha mãe. Gabriel observava a cena com uma mistura de emoções. Por um lado, respeitava o direito de Lucas de conhecer sua filha biológica. Por outro, sentia um aperto no peito ao imaginar que aquele encontro pudesse complicar a família que haviam construído. Lucas ficou por 2 horas brincando com Sofia, conversando com Helena sobre os meses que antecederam o nascimento da bebê e conhecendo Júlia, que inicialmente se mostrou desconfiada com a presença do estranho. Quando chegou o momento de partir, Lucas se sentou com Helena e Gabriel para uma conversa séria. Helena, quero que saiba que respeito completamente a vida que você construiu aqui, começou Lucas. Posso ver que Sofia é amada e bem cuidada. E vocês, disse olhando para Gabriel, parecem formar uma família genuína. Gabriel sentiu alívio ao ouvir as palavras respeitosas de Lucas.
Gostaria de fazer parte da vida de Sofia de alguma forma, continuou Lucas. Não quero causar problemas, mas espero que me permitam visitá-la ocasionalmente, talvez contribuir financeiramente para seu futuro. Helena trocou um olhar com Gabriel, que assentiu levemente. Claro, Lucas. Sofia tem direito de conhecer seu pai biológico. Podemos estabelecer visitas regulares que funcionem para todos. Gabriel se surpreendeu com sua própria generosidade, mas compreendeu que agir com dignidade era o melhor para Sofia e para o relacionamento que estava construindo com Helena. Lucas sorriu, claramente aliviado. Obrigado. Vocês dois são pessoas especiais. Sofia tem muita sorte. Depois que Lucas partiu, prometendo voltar no mês seguinte, Gabriel e Helena caminharam pelo jardim observando as crianças brincarem. Como você está se sentindo sobre tudo isso? Perguntou Gabriel. Bem, Lucas é uma boa pessoa e Sofia merece conhecê-lo. Mas minha família verdadeira é aqui, com você e Júlia. Gabriel parou de caminhar e se virou para ela. Helena, há algo que quero te perguntar há dias, mas não encontrava o momento certo. Helena sentiu o coração acelerar ao perceber a seriedade em sua voz. Gabriel se ajoelhou ali mesmo, no jardim onde suas filhas brincavam, e tirou uma pequena caixa do bolso. Helena, você transformou nossa vida de uma forma que eu nunca imaginei possível. Júlia encontrou a mãe que sempre procurou, e eu encontrei a mulher com quem quero passar o resto da vida. Quer se casar comigo? A caixa se abriu, revelando um anel simples mas elegante, com um diamante pequeno que brilhava sob a luz do sol. Helena colocou as mãos no rosto, emocionada demais para falar imediatamente. Júlia, que havia percebido a movimentação, correu até eles gritando de alegria. Papai está pedindo a Helena em casamento. Sofia, venha ver. Sofia engatinhou rapidamente até eles, como se compreendesse que algo importante estava acontecendo. Gabriel ainda estava ajoelhado, esperando a resposta de Helena com um sorriso nervoso. Sim, disse Helena finalmente, as lágrimas correndo livremente pelo rosto. Claro que sim. Gabriel se levantou e a beijou enquanto Júlia aplaudia animadamente e Sofia balbuciava alegremente. Dona Carmen apareceu na porta da cozinha e, ao perceber o que estava acontecendo, começou a chorar de emoção. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Gabriel e Helena se sentaram na varanda planejando o futuro. Decidiram que o casamento seria simples, na própria mansão, com apenas a família e amigos próximos. Quero que Júlia seja nossa dama de honra, disse Helena. E Sofia pode ser nossa carregadora de flores, mesmo que ainda não saiba andar direito. Gabriel riu. Vai ser perfeito. E depois do casamento quero adotar Sofia oficialmente, para que ela tenha o mesmo sobrenome que Júlia e seja legalmente minha filha também. Helena se emocionou novamente. Gabriel, você tem certeza? É uma responsabilidade grande. Helena, eu amo Sofia como se fosse minha filha biológica. Quero que ela cresça sabendo que tem um pai que a escolheu, que a ama incondicionalmente. Enquanto planejavam o casamento, Dr. Fernando trabalhava na resolução final dos problemas legais. Clara e Rodrigo foram processados por conspiração e extorsão. Clara, envergonhada pelo escândalo público, acabou se retratando publicamente e pagou uma indenização substancial para Helena, além de se comprometer a não interferir mais na vida da família. Rodrigo, enfrentando a perspectiva de prisão, aceitou um acordo judicial que incluía uma ordem de restrição permanente que o impedia de se aproximar de Helena e Sofia. 2 meses depois, em uma manhã de sábado ensolarada, a mansão estava decorada com flores do jardim para o casamento. Helena havia escolhido um vestido simples mas elegante, e Júlia usava um vestido azul claro que combinava perfeitamente com o tema da cerimônia. Sofia, agora caminhando sozinha com passos trôpegos mas determinados, usava um vestidinho branco com uma pequena tiara de flores. Ela seria carregada por Júlia durante a cerimônia, uma imagem que prometia derreter os corações de todos os presentes. Os convidados eram poucos, mas especiais. Dona Carmen, Dr. Fernando e sua esposa, alguns colegas de trabalho de Gabriel, vizinhos que haviam se tornado amigos, e, surpreendentemente, Lucas, que havia sido convidado por Helena como um gesto de respeito pelo pai biológico de Sofia.
A cerimônia foi conduzida por um juiz de paz amigo de Gabriel, no jardim perfumado por jasmins e rosas. Gabriel esperava no altar improvisado, sob uma pérgola coberta de flores, visivelmente emocionado. Quando Helena apareceu na entrada do jardim, caminhando em direção ao altar com Sofia no colo, e Júlia ao lado segurando sua mão livre, Gabriel sentiu que seu coração poderia explodir de felicidade. Helena estava radiante, mas foi Sofia quem roubou a cena. A bebê, fascinada pelas flores e pelas pessoas, acenou para todos os convidados como uma pequena princesa, arrancando risadas carinhosas de todos. Durante os votos, Gabriel prometeu amar Helena e proteger Sofia como se fosse sua filha biológica. Helena prometeu construir junto com ele uma família baseada no amor verdadeiro, no respeito mútuo e na alegria compartilhada. Quando o juiz pronunciou os marido e mulher, Júlia gritou de alegria e Sofia bateu palminhas como se compreendesse que aquele era um momento especial. O beijo dos noivos foi acompanhado pelos aplausos emocionados dos convidados e pelo choro discreto de Dona Carmen, que havia testemunhado toda a jornada daquela família desde o início. A festa foi íntima e calorosa. Dona Carmen havia preparado um banquete com todos os pratos favoritos da família: feijoada, pamonha, brigadeiros caseiros e um bolo de chocolate decorado com flores comestíveis que Júlia havia ajudado a escolher. Durante a festa, Lucas se aproximou do casal para se despedir. "Obrigado por me incluírem neste momento especial", disse ele sinceramente. "Posso ver que Sofia está exatamente onde deve estar." Gabriel apertou sua mão respeitosamente. "Obrigado por compreender nossa família. Sofia sempre saberá quem você é e que é bem-vindo em nossa vida." Helena abraçou Lucas carinhosamente. "Obrigada por ser tão respeitoso com nossa situação. Sofia terá sorte de ter dois pais que a amam." Após a partida dos convidados, a nova família se reuniu na sala de estar para um momento íntimo. Gabriel havia preparado uma surpresa: papéis de adoção que havia solicitado a Dr. Fernando, prontos para serem assinados. "Helena, hoje não apenas nos casamos, mas também queremos tornar oficial o que já sabemos no coração. Sofia é minha filha e Júlia é sua filha. Que tal assinarmos estes papéis agora?" Helena segurou os documentos com mãos trêmulas de emoção. A adoção mútua significava que Gabriel se tornaria pai legal de Sofia e Helena se tornaria mãe legal de Júlia. Quando terminaram de assinar todos os documentos, Dona Carmen trouxe champanhe para os adultos e suco especial para Júlia. Fizeram um brinde à nova família oficialmente constituída. Júlia, com a sabedoria inocente dos seus 4 anos, fez o discurso mais tocante da noite. "Agora somos uma família de verdade para sempre. Helena é minha mãe, papai é pai da Sofia e nós somos irmãs. É tudo o que eu sempre quis." Sofia, no colo de Gabriel, escolheu aquele momento mágico para dizer sua primeira palavra clara: "Papai." O silêncio emocionado que se seguiu foi quebrado pelos soluços de alegria de Helena. Gabriel beijou a testa de Sofia, oficialmente sua filha, e abraçou Júlia e Helena ao mesmo tempo. Dona Carmen, que havia cuidado daquela família por tantos anos, observou a cena com profunda satisfação. Finalmente, a casa estava completa. Tinha a energia de uma família verdadeira, com amor, risadas, lágrimas de alegria e a promessa de um futuro construído junto. Nos meses que se seguiram ao casamento, a vida da família encontrou um ritmo perfeito. Gabriel expandiu seus negócios, mas sempre priorizando o tempo em família. Helena voltou a dar aulas, desta vez em uma escola particular de São Carlos, realizada profissionalmente e pessoalmente. Júlia floresceu sob os cuidados maternos constantes de Helena, desenvolvendo confiança e alegria que Gabriel nunca havia visto antes. Sofia crescia cercada de amor, com uma irmã mais velha que a adorava, uma mãe dedicada e um pai que a escolhera com o coração. Lucas mantinha visitas mensais regulares, sempre respeitoso com a dinâmica familiar estabelecida. Sofia o conhecia como um amigo especial que sempre trazia presentes e carinho, mas Gabriel era indubitavelmente seu papai. Um ano após o casamento, durante a festa de primeiro aniversário de casamento, Gabriel fez um anúncio que deixou todos emocionados.
Helena e eu temos uma novidade para vocês. Vamos ter mais um bebê. Júlia gritou de alegria e correu para abraçar Helena. Sofia, agora com quase 2 anos e falando algumas palavras, bateu palminhas sem entender completamente, mas sentindo a alegria geral. Dona Carmen chorou de emoção, imaginando mais uma criança para amar e cuidar naquela casa que se tornara sinônimo de felicidade. A notícia da gravidez consolidou ainda mais a família. Júlia se preparava animadamente para ser irmã mais velha de 2 bebês, ajudando Helena com Sofia e planejando como seria o novo quarto do irmãozinho ou irmãzinha. Gabriel ficava extasiado vendo Helena grávida, sabendo que desta vez acompanharia toda a gestação ao lado da mulher que amava. Frequentemente colocava a mão na barriga dela, conversando com o bebê e prometendo ser o melhor pai possível. Sofia, percebendo as mudanças na mãe, se tornara ainda mais carinhosa, fazendo carinhos na barriga de Helena e dizendo nenê, com sua voz doce de criança. Quando o bebê nasceu, um menino que chamaram de Miguel, a família estava completa de uma forma que nenhum deles havia imaginado ser possível. Gabriel segurou seu primeiro filho biológico com Helena nos braços, cercado por Júlia, Sofia e Helena, sabendo que havia encontrado a felicidade verdadeira. 5 anos depois, a mansão em São Carlos era conhecida na vizinhança como a Casa da Família Feliz. Gabriel havia expandido seus negócios para incluir projetos sociais de educação, inspirado pelo trabalho de Helena. Ela dirigia uma escola comunitária que atendia crianças carentes da região, realizando o sonho de fazer diferença na vida de muitas famílias. Júlia, agora com 9 anos, era uma irmã mais velha exemplar, ajudando com Sofia e Miguel com responsabilidade e carinho. Sofia, aos 6 anos, era uma menina alegre e inteligente que chamava Gabriel de papai e Lucas de tio Lucas, compreendendo perfeitamente sua história única. Miguel, aos 4 anos, era o xodó de todos, mas especialmente de Sofia, que o protegia como uma pequena mãe. Dona Carmen, agora aos 70 anos, continuava sendo o coração da casa, cuidando de todas as crianças com o mesmo amor de sempre e sendo a avó que todos escolheram ter. Lucas havia se mudado para São Carlos após seu divórcio, mantendo uma relação próxima e respeitosa com a família. Havia se tornado como um irmão mais velho para Gabriel e um amigo querido para Helena, participando de aniversários, formaturas e momentos importantes da vida de Sofia. Em uma tarde de domingo, enquanto toda a família estava reunida no jardim para um churrasco tradicional, Gabriel olhou ao redor e sentiu uma gratidão profunda pelo caminho que suas vidas haviam tomado. Helena estava grávida novamente, de uma menina que chamariam de Esperança. As crianças brincavam no gramado sob o olhar atento de Dona Carmen. Lucas havia trazido sua nova namorada para conhecer a família. O aroma de comida caseira pairava no ar misturado com o perfume das flores, que nunca paravam de florescer naquele jardim. Helena se aproximou de Gabriel, que estava contemplativo observando a cena. "No que você está pensando?" perguntou ela, encostando-se em seu ombro. "Estou pensando em como uma manhã de sábado em um supermercado mudou nossa vida para sempre. Se eu não tivesse decidido levar Júlia para comprar biscoitos naquele dia específico..." Helena sorriu, acariciando sua barriga de 6 meses. "Eu acredito que nos encontraríamos de qualquer forma. Algumas coisas são simplesmente destino." Gabriel a beijou suavemente. "Você tem razão. Nosso amor era inevitável." Naquela noite, depois que todas as crianças foram dormir, Gabriel e Helena se sentaram na varanda, que havia se tornado o local de suas conversas mais importantes. A vista das montanhas sob o luar criava uma atmosfera mágica, perfeita para reflexões sobre a jornada extraordinária que haviam percorrido juntos. Gabriel pegou a mão de Helena, observando as alianças que simbolizavam muito mais que um compromisso legal. Representavam a escolha diária de construir uma família baseada no amor verdadeiro, no perdão, na generosidade e na capacidade de transformar feridas em força. Helena entrelaçou seus dedos aos de Gabriel, sentindo esperança se mexer em sua barriga, como se quisesse participar daquele momento de gratidão familiar. "Às vezes eu me pergunto se mereço toda essa felicidade", murmurou Helena. Gabriel se virou para ela, o rosto sério. "Helena,
Você merece toda a felicidade do mundo. Você trouxe amor, esperança e alegria para a nossa vida quando mais precisávamos. Você ensinou Júlia o que é ser amada incondicionalmente, me ensinou que o amor verdadeiro existe e deu a Sofia a família mais amorosa que uma criança poderia ter. As lágrimas de gratidão correram silenciosamente pelas bochechas de Helena. Saber que havia encontrado seu lugar no mundo, que suas filhas cresceriam em um ambiente de amor e segurança, que Gabriel a amava exatamente como ela era, tudo isso parecia um milagre diário. De dentro da casa, chegou o som suave de uma das crianças chamando por água. Os dois sorriram, sabendo que em poucos minutos estariam de volta à rotina amorosa de cuidar de sua família. Mas antes de se levantarem, ficaram mais alguns segundos contemplando a paz que haviam construído juntos. Uma paz que havia começado com uma jovem mãe humilhada em um supermercado, um empresário solitário buscando biscoitos para sua filha e dois corações que souberam reconhecer o amor quando ele apareceu disfarçado de coincidência. 5 anos depois daquela manhã transformadora, eles sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso. Uma família construída não apenas por laços de sangue, mas pelos laços ainda mais fortes da escolha consciente de amar, proteger e crescer juntos. E enquanto caminhavam de mãos dadas para dentro de casa, para cuidar de mais uma necessidade noturna de seus filhos, Gabriel e Helena carregavam no coração a certeza absoluta de que haviam encontrado o seu para sempre. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Helena e Gabriel tenha tocado seus corações como tocou o nosso. Esta jornada de amor, superação e construção familiar nos lembra que às vezes o destino nos encontra nos momentos mais inesperados, transformando nossa dor em força e nossa solidão em uma família cheia de amor. Para continuar vivenciando emoções como esta, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes de amor, família e segundas chances. Você pode encontrá-la aqui ao lado, basta clicar. Se esta história despertou sentimentos especiais em você, não esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos narrativas únicas que exploram a complexidade da vida, o poder do amor verdadeiro e a beleza das famílias que escolhemos construir. Não perca nossos próximos conteúdos e nos conte nos comentários qual momento da história mais emocionou você. Queremos saber sua opinião. Até a próxima história e lembre-se, o amor verdadeiro sempre encontra um caminho,